Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos conversar a respeito de decisões inteligentes de consumo. Eu acho que à medida em que a gente vai envelhecendo, vai aprendendo mais sobre a vida, vez ou outra a gente tem, assim, alguns insights que marcam, de repente, a nossa trajetória, faz com que a gente repense as atitudes que a gente teve ao longo da vida, aquilo que era importante, aquilo que é importante agora. E eu estou justamente em um momento onde eu tenho repensado muito as minhas decisões em relação ao financeiro, e eu achei interessante trazer aqui para construir junto com vocês um pensamento sobre isso. A minha intenção não é ficar cagando regra de forma nenhuma, tipo, faça isso, faça aquilo, de jeito nenhum. É mais um bate-papo pra gente conseguir pensar e avaliar alguns pontos que talvez sejam importantes, interessantes e que talvez fossem importantes pra mim no passado ter ouvido. Quem sabe, então, se eu puder contribuir com a sua jornada, com a sua percepção? Quem sabe, né? Bom, vivemos em uma sociedade onde tudo, a gente precisa de dinheiro. Os itens básicos, né, pra nossa sobrevivência, eles são pagos. São pagos. Você precisa de um teto, você precisa de água, luz, comida. Tudo isso vem através do dinheiro. Então, a gente vive muito em prol de fazer dinheiro. A gente trabalha longas e exaustivas horas, muitas das vezes, e a gente gasta, tipo, 1/3 da nossa vida, no mínimo, em função do trabalho, né, da nossa vida adulta, assim, em função do trabalho. Então a gente gasta muito tempo pra trazer dinheiro, né, pra ter um retorno financeiro. Então, o dinheiro tá ali o tempo todo na nossa vida, e a gente gasta tanto tempo da nossa vida pra ter dinheiro. Então, eu acho que é justo que a gente pense em como a gente tá gastando, né? Porque, afinal de contas, o dinheiro ali, em si, é parte da tua vida, né? Então, você doa a tua vida em troca de uma remuneração. Então, cada vez que a gente gasta um dinheiro ali, você tá gastando tempo da tua vida. Literalmente. Então, é importante pensar nisso. Quero trazer algumas coisas que aconteceram por esses tempos. Escuta até o final, porque no final vai fazer sentido pra gente ir amarrando tudo isso. Eu vi na internet esses tempos pra trás, talvez você tenha visto também, as pessoas comentando assim, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Você ouviu essa frase também? Ouvi muitas vezes, principalmente na virada do ano, de 2024 para 2025, teve muito disso. E aí eu gostaria de acrescentar a essa citação, assim, que eu não sei nem de onde veio, mas enfim, o seguinte: nada sobrando também, sabe? Porque nada faltando é justo, né? Que a gente tenha tudo em abundância, com prosperidade. Nada quebrado é justo, e muitas das vezes, eu acho que até tem que ter um alerta em relação a isso, porque muitas das vezes a gente vai estar numa situação de vida em que às vezes não é possível não ter nada quebrado, sabe? Nada quebrado, nada rasgado, nada que não esteja em perfeito estado. A gente precisa trazer o nosso pezinho pra realidade de que a gente vive num país que a pobreza, meu filho, tá por aí. Então, buscar um equilíbrio, sabe? Não é só, tipo, vamos viver por um olhar positivo, ignorando a realidade que a gente vive, como se a gente vivesse como as grandes blogueiras do mundo digital vivem, só esbanjando dinheiro, comprando coisas caríssimas. Então a gente não pode fechar os nossos olhos para a realidade nossa como pessoa e da realidade do país que a gente vive. Mas também, depois eu vou trazer sobre isso, eu acredito sim que a gente tem que sonhar, desejar e acreditar que a gente pode mudar de vida. Mas o não quebrado, ou nada quebrado, muitas das vezes vai entrar num lugar de eu vou ter um olhar atento para as coisas ao meu redor, para que eu faça sempre o melhor, mantenha as coisas com a manutenção o mais correta possível, para evitar que quebre mais, que estrague mais, e vou estar sempre atenta àquilo que eu preciso, que eu posso melhorar na minha vida ao meu redor, para que eu tenha mais da vida, para que eu tenha mais bem-estar, para que eu tenha coisas que são mais novas, coisas que são... Muitas das vezes, esse lugar do nada quebrado vai vir de um lugar de estar atenta constantemente para tudo que me cerca, ao ponto de saber aquilo que eu posso aprimorar, melhorar, trocar ou consertar ao meu redor, certo? Mas tendo consciência de que às vezes realmente vai ser impossível de não ter absolutamente nada quebrado ou rasgado ou faltando um pedaço, né? Porque
às vezes é a realidade que você tá vivendo agora. Então, ter esse lugar de compaixão consigo com o momento que você está vivendo, sabe? Ao ponto também que você traz pra você essa visão de mundo de tipo, quero viver em um ambiente que não tenha nada quebrado, nada fora do lugar, nada sobrando, nada faltando. Então, encontrar esse equilíbrio, onde eu nem me entristeço, e falo mal e coloco pra baixo aquilo que eu tenho ao meu redor, porque aquilo que eu tenho ao meu redor, eu preciso ser grata por aquilo, porque aquilo me serve, aquilo está a meu serviço pra possibilitar que eu viva a minha vida. Então, às vezes uma parede que não tá legal, às vezes um móvel que não tá bacana, ele está ali a seu serviço, né? E é aquilo que você pode e que você dá conta no momento. Então, ter esse olhar de como que eu faço pra lapidar esse ambiente onde eu vivo, pra viver num ambiente mais harmonioso, um ambiente mais bonito, um ambiente que me traga mais prazer, que eu olhe e falo assim, nossa, tá tudo organizadinho, tudo certinho, mas ao mesmo tempo em que eu não perco essa gratidão pela vida, sabe? Por aquilo que eu já conquistei, por aquilo que já é meu e já está ali, e que às vezes pode não ser o mais bonito do mundo naquele momento, mas é o que me serve muito bem, né? Por aquele momento. Enfim, então, buscar esse equilíbrio, e o nada quebrado às vezes não vai ser possível 100% nada quebrado, assim, de imediato. O nada faltando, muitas das vezes também vai entrar nesse mesmo lugar, né, da gente buscar essa abundância e querer viver esse nada faltando, mas o nada sobrando eu acho que é um lugar... E o nada sobrando e o nada fora do lugar são lugares que a gente pode ativamente colocar na nossa rotina, né? O nada fora do lugar, tem até um vídeo também que eu vi nessas redes aí de vídeos curtos, que era o seguinte, era alguma coisa assim, não deixe rastros, sabe? Então, se você vai tomar um café da manhã, que a pessoa que chegue depois de você naquele café, naquela mesa, naquele cômodo da sua casa, que a pessoa não saiba que você passou por ali. Então, se você vai usar o banheiro, que a pessoa que entre no banheiro depois de você, que ela não saiba que você passou por ali, que você esteve por ali. Ou que se ela souber que você passou por ali, que seja pelas marcas positivas, né? Então, seja um cheiro agradável, seja uma organização, seja, assim, às vezes um detalhezinho de ter que colocar uma coisinha assim no lugar que às vezes você percebeu que não estava no lugar, às vezes nem foi você que tirou do lugar, né? Então, entende? É entender qual é o perfume que você deixa pelo lugar que você passa, né? E o perfume num sentido bem metafórico, no sentido de, tipo, qual é a marca que você deixa nos lugares em que você passa. Então, o fora do lugar é muito fácil da gente colocar em prática. O nada faltando tem essa dificuldade, né? Talvez, o nada quebrado talvez também, e o nada sobrando, gente, entra num lugar também de um vídeo que eu vi que se chama Projeto Pan, Project Pan, sei lá, Pan, enfim. Vi também naquela rede lá, que o povo passa os vídeos toda hora, um atrás do outro. E o que significa pan? Pan é como se fosse essa partezinha que sobra aqui, quando você usa uma maquiagem, sabe? E sobra o fundinho da maquiagem. Enfim, isso aqui seria o pan, sei lá. É o nome que se dá a isso. O que consiste, então, o projeto Pan? Vamos chamar de projeto Pan, e é isso. Se você achar que não é assim que fala, você corrige aqui, por favor, tá tudo bem também. Seria o quê? Você consumir as coisas ao ponto de finalizá-las, entende? Aqui, ó, isso aqui tá acabando também. Ao ponto de finalizá-las, tipo assim, chegar ao fim antes que você compre um outro produto. Tenho ressalvas, porque às vezes a gente encontra uma promoção muito boa, né? E às vezes, com o preço que estão as coisas, às vezes compensa a gente pegar e... Olha lá. Será que tá focando? Às vezes compensa, tá acabando, olha, tá vendo? Às vezes compensa a gente pegar e comprar as coisas pra deixar de estoque, talvez, sei lá. Aí depende de como você gosta de gastar o seu dinheiro. Mas enfim, e aí me chamou muita atenção, porque eu tava conversando com a minha irmã um dia, e aí ela foi pegar uma coisa na bolsa dela, e eu falei assim, ela tava passando um gloss. Aí ela falou assim, nossa, o gloss tá acabando e tal. Aí eu falei assim, nossa, que interessante, você usa as coisas até o final. Aí ela olhou pra mim, tipo assim, uai, claro, né, por que eu não usaria? E isso me chamou muita atenção, porque eu atendo muitas mulheres, a maior parte das pessoas que eu atendo são mulheres. Eu convivo com muitas mulheres, porque eu também sou mentora de mulheres, então trabalho com mulheres, converso com mulheres, estou muito com mulheres. E é muito comum
que as pessoas comprem muitas coisas. Tem um hábito de consumo exagerado em relação às coisas, né? Então tem uma coleção, às vezes, de perfume, e aí não usa até o final, já vai comprando outros, entende? Ou então tem coleção de várias coisas e fica aquilo ali que aí perde a validade, chega a validade, né? E aí acaba perdendo, não dá pra usar depois de vencido, né? Ou então, por exemplo, sei lá, comprou uma roupa e porque gostou, comprou várias cores daquela roupa, sendo que às vezes não vai usar nenhuma, né? E aí comprou ali no impulso do momento, aí comprou um tênis, mas aí comprou vários tênis, sendo que às vezes nem vai usar, né? Muitas das vezes é justamente isso, né? O hábito de consumo exagerado é justamente pra gente não usar, a gente acaba não usando. Então, trazer a percepção conectada a esse projeto PAN do seguinte: quem é que está incentivando os teus hábitos de consumo? Porque nós somos influenciados constantemente por aquilo que a gente escuta, por aquilo que a gente vê. E aí a mídia, naturalmente, e aí a mídia você entende pelo que você quiser, porque a vida sempre foi assim. Desde sempre, né, antes do advento aí da internet, nós fomos influenciados a comprar coisas que a gente não tinha necessidade, através de propaganda de televisão. Enfim, então sempre teve esse lugar de vamos consumir, consuma mais, tenha mais do que aquilo que você realmente precise, mais do que aquilo que você vai dar conta de consumir. Hoje em dia, então, querida, né? Piorou, foi muito. Então, onde você vai, tem alguém querendo te mostrar que você precisa alguma coisa. E às vezes, a questão do consumo não tem nem a ver, assim, com uma propaganda escancarada, né? Tipo, olha, compre aqui este meu produto, esse produto é maravilhoso, vai fazer isso e isso por você. Não, tá implícito ali, tá no meio da história, né? No meio da narrativa da vida da pessoa. Então a pessoa acorda de manhã, ela vai lá, ela pega a xícara dela e aí ela mostra pra você que a xícara dela é belíssima e tudo mais, pra te gerar o desejo de ser como ela, rica, maravilhosa e ter também aquela xícara, entende? Então nós estamos envolvidos o tempo todo por uma narrativa de tenha isso aqui, porque isso aqui vai fazer com que você valha alguma coisa, né? Porque se você não tá valendo nada, se você tiver isso aqui que eu tenho, talvez você vai valer alguma coisa, você valha alguma coisa, não é? E a gente acaba se encantando por essas narrativas, porque elas estão ali, elas vão permeando o nosso ser e trazendo pra gente essa visão, né, de que a gente precisa cada vez ter mais coisas. Tem também, principalmente entre as mulheres, um lugar muito forte de competição, né, feminina. Então, assim, se você vai pra uma festa, pra algum evento, é muito comum que passe na nossa mente feminina, e aí você confirma pra mim, porque às vezes com você não é assim. Ou às vezes o que eu estou falando não é uma verdade. Então, se não for verdade, você confirma, você diz pra mim. E se for verdade, você confirma pra mim aqui nos comentários. Mas é comum que às vezes a gente pense assim, nossa, mas com que roupas as outras mulheres estarão? E aí elas vão comprar roupa nova, então eu preciso comprar uma roupa nova também. E às vezes nem é a sua vontade, nem é o seu desejo naquele momento. Às vezes você está comprando algo pra poder agradar quem nem se importa com você. Pra algo que vai passar ali por poucos minutos, por poucos segundos. A pessoa vai te ver passando ali, às vezes nem vai se interessar em ver que roupa que você tá usando, que sapato que você tá usando, e você gastou rios de dinheiro pra poder agradar quem nem tá nem aí pra você. Entende? Só que assim, quando a gente não tem uma autoestima muito boa, ou quando a gente não se conhece muito bem, fica difícil. Às vezes a gente até entende isso racionalmente, mas trazer isso pra uma vivência do dia a dia, do que é real, ali é muito complicado, muito complexo. Fazer essa virada de chave, né? De trazer pra vida esse pensamento. Você sabe, eu não preciso te convencer de que isso acontece. Você sabe que é assim. Mas viver coerente com aquilo que a gente pensa é uma dificuldade muito grande. Vou te dar um exemplo. Eu tive um evento recentemente, e aí eu fiquei pensando nisso, né? Tipo, nossa, com que roupa eu vou e tal. E ao refletir sobre o que fazia sentido pra mim naquele momento, o que eu desejava, eu escolhi ir com uma roupa que eu já tinha. Eu poderia comprar outra roupa? Poderia comprar outra roupa. Eu tinha dinheiro pra isso? Eu tinha dinheiro pra isso. Mas era a minha prioridade no momento. Porque eu estou desejando viver da minha vida. A minha prioridade é ter uma roupa? Não era. Então, se não era, o que é mais coerente comigo é ir com uma roupa que eu já tenha. E outra coisa, se naquele momento eu escolho comprar uma roupa pra ir naquele evento, isso seria mais pra agradar alguém ou pra ficar
bem na visão de uma outra pessoa, ou porque aquilo realmente me agrada e é o que eu desejo. Porque, assim, o que eu desejo da minha vida é viver de uma forma cada vez mais coerente e íntegra com quem eu sou. E não ficar montando palco pra quem nem quer me ver no palco. Entende? Só que assim, não é fácil, né, gente? Então, pra chegar nesse ponto de eu olhar e facilmente tomar a decisão de, tipo, não vou comprar uma roupa, não quero, não estou com vontade, não é o meu desejo, a roupa que eu tenho me agrada, estou feliz com isso, e não dar assim, não dar palco mesmo para as vozes negativas que vinham na minha cabeça, né? Aí vem um monte de pensamento negativo. Esses pensamentos que são automáticos e são negativos, eles podem acabar encontrando uma crença muito profunda de baixa autoestima, por exemplo, e fazer com que você compre alguma coisa só para agradar o outro, entende? Então, se me bate o pensamento assim, coisa que bateu, tipo, nossa, mas as outras pessoas que estarão lá estarão com roupas novas e bonitas e tudo mais. Então, assim, se eu não for com uma roupa nova e muito bonita e muito estonteante, então vão pensar que eu sou desleixada, ou vão pensar que eu não sou boa o suficiente, que eu não tenho dinheiro suficiente, Uai, gente, quem sabe da minha conta bancária sou eu, e quem sabe daquilo que é importante pra mim sou eu. Então, ter essa segurança de si, tipo, eu faço as minhas escolhas e podem pensar o que quiser, porque assim, independente daquilo que eu faço, as pessoas podem pensar bem ou pensar mal, independente disso. Eu posso ir lá comprar, gastar R$ 1.000 numa brusinha, coisa que eu não faria, pelo menos não hoje, e ainda assim alguém olhar e falar, nossa, que coisa horrorosa, hein? Que feio. Parece que tava guardado no fundo da gaveta há anos. Sabe? Então, a minha atitude precisa ser coerente com o que eu desejo, porque o que o outro vai pensar não tá no meu controle de forma alguma. Nem aquilo que eu penso tá no meu controle, muitas vezes, né? É uma dificuldade de controlar o nosso pensamento. Então, ter consciência disso tudo é muito importante, porque senão a gente acaba guiando a nossa vida por aquilo que a gente imagina que o outro deseja da gente, entende? Porque às vezes ninguém vai botar o dedo na sua cara e falar assim, nossa, mas você tem que comprar tal roupa, você tem que fazer tal coisa. Mas a forma como você percebe as coisas e você cria essas narrativas na tua cabeça de que os outros estão te olhando, estão te observando, você mesmo vai se colocando essa pressão de que você precisa fazer as coisas pra suprir a necessidade pra agradar alguém. Sendo que esse alguém não é a pessoa que deve ser agradada, que é você. Tá, e aí eu quero abrir um parêntese aqui, talvez um pouco grande, que é o seguinte, eu acredito muito que a gente deve desejar mais da vida, que a gente deve sonhar, que a gente deve pensar no nosso futuro, naquilo que a gente deseja, que a gente deve sim buscar se aproximar do eu do futuro que estamos construindo no agora. Então, por exemplo, se o meu eu do futuro, né, vai num evento com uma roupa X e hoje o eu do presente não tem aquela roupa X, mas eu poderia investir naquilo, talvez faça sentido para aquele momento. Mas, ao mesmo tempo, eu não acho que os nossos desejos, eles devem ser vistos sem um plano estratégico de vida, sabe? Por isso que eu trouxe decisões inteligentes de consumo, porque a gente tá consumindo o tempo todo, o nosso dinheiro tá indo ralo abaixo, e aí passa ano, entra ano, sai ano, e aí às vezes os desejos que você está realizando são só os seus desejos de curto e médio prazo, e os seus desejos de longo prazo. A gente precisa ter um pé no chão, assim, de que apesar de que a gente acredita na possibilidade da gente realizar grandes desejos, da gente transformar imensamente a nossa vida, até que a conta bancária não esteja cheia, a gente precisa tomar decisões inteligentes, entendeu? Entende? Então, assim, não é viver como se... viver apenas pela fé, sabe? No sentido de tipo, é porque eu acredito que no futuro eu vou ter muito dinheiro, então hoje eu vou tomar as decisões mais burras sem pensar, sem planejar, sem me organizar, porque o futuro a Deus pertence. A Deus pertence, mas Deus não faz conta não, querido. Quem tem que fazer é você entende isso? Que a responsabilidade de sentar a bunda na cadeira, entender os teus gastos, entender pra onde tá indo o teu dinheiro é com você. Entende? Então, assim, eu não gosto desse lugar de deixar tudo na mão de Deus, não. Porque eu acho que Deus deu pra gente livre-arbítrio e inteligência pra gente poder pensar sobre o que a gente tá fazendo. Porque se a gente coloca tudo na mão dele, fica difícil, né? Tanta coisa que ele tem pra cuidar do que você tá gastando de blusinha.
fica um pouco complicado, né? Então, vamos olhar pra isso, tipo, qual tá sendo a sua responsabilidade naquilo que você está fazendo em relação aos seus gastos. Porque, às vezes, de blusinha em blusinha que a gente vai somando, quanto é que você gastou e quanto do teu desejo, do teu sonho, você roubou, sabe? Ninguém precisou roubar a tua casa, o carro dos teus sonhos, porque você mesma foi roubando, tijolinho por tijolinho, a casa dos teus sonhos. Já pensou nisso? Quantos tijolinhos da casa dos seus sonhos foram roubados pelas tuas próprias mãos em troca de uma blusinha bonitinha, em troca de mais um gloss, mais um body splash, mais um batom, mais um creme, mais um produto que tá ali e você não está usando. Então, ter esse olhar responsável para aquilo que a gente está fazendo é extremamente importante. Vamos considerar também que cada fase é uma fase. E a gente entender e respeitar a fase que a gente tá vivendo é muito importante. Então, assim, já teve momentos, por exemplo, que eu gostaria muito de ter um planejamento estratégico mais amarradinho, assim, sabe? Conseguir ter decisões mais importantes. Mas aí envolve uma série de fatores. Às vezes o seu emocional naquele momento não dá conta de suportar e sustentar as decisões financeiras mais inteligentes que você poderia ter. Então, considerar o nosso emocional é importante. Considerar o momento de vida financeiro que a gente tá, porque às vezes a gente tá passando por uma transição de carreira, por exemplo, a gente às vezes tá desenvolvendo alguma coisa na nossa carreira e mudando de patamar, enfim, várias coisas podem estar acontecendo naquele momento, ou na nossa carreira, ou na nossa vida. Às vezes alguma coisa aconteceu de diferente na tua vida nos últimos tempos e isso fez com que desorganizasse o seu financeiro, enfim, tantas coisas podem estar acontecendo. Então não leve esse vídeo pra um lugar de culpa, de tipo, ai meu Deus do céu, porque eu comprei uma pizza e podia estar comprando um tijolo da minha casa, então, não faça isso com você, tá? Então, vamos ter um lugar de responsabilidade e acolhimento. Então, o que eu quero com isso? Então, a gente acolhe a informação, a gente filtra, a gente passa pelo filtro da nossa consciência, da nossa razão e da nossa realidade. Aí você pega aquilo desse vídeo aqui que faz sentido pra você, aquilo que não faz sentido pra você, você deixa guardado que talvez em algum outro momento faça, né? Mas aquilo que não fizer sentido pra você, você descarta. Porque a gente tá aqui pra poder aprender juntos, a gente não tá aqui pra poder falar de verdades absolutas, porque cada pessoa é uma e cada realidade é uma, então eu não consigo abarcar todas as realidades possíveis, né? Tô falando aqui das minhas percepções. Bom, será que eu falei tudo? Será que eu falei tudo que era importante? Resumindo, vamos trazer um resumo? Ter consciência de quem é você, pra não ficar se enganando aí com os discursos da internet. Você não é a blogueira famosa que pode gastar rios de dinheiro com coisas que pra você são inúteis naquele momento. Pra ela tá tudo bem, mas pra você talvez seja inútil naquele momento. Então ter noção disso é importante. Quais são seus desejos de curto, médio e longo prazo? Qual é o momento em que você está atual? Porque o momento que você está atual vai ditar aquilo que você dá conta de sustentar em relação aos seus desejos de curto, médio e longo prazo. Às vezes você está no momento em que você dá conta só dos desejos de curto prazo. E às vezes os desejos de curto prazo, além de ser a blusinha que você vai comprar, tem que ser também, por exemplo, uma reserva de emergência. Entendeu? Porque assim, às vezes você não dá conta de sustentar, tipo, ai meu Deus do céu, eu vou comprar uma casa, um carro. Tá, mas você dá conta de fazer o quê, querida? Você dá conta de botar num cofrinho, lá num aplicativo qualquer aí de banco, e guardar um dinheirinho, sabe? Assim, um pouquinho. Ah, mas eu não consigo guardar R$200. Mas você consegue guardar 20? Ou R$20, entendeu? Então, na hora de, às vezes, comprar alguma coisa, ao invés de pegar, aí a gente já junta a questão do Projeto Pan, né? Então, por exemplo, assim, vou comprar um gloss novo. Tá, mas aí eu não posso ir lá olhar pra ver se eu tenho algum outro gloss. E daí usar aquele gloss que eu já tenho. Ah, mas não fica bom, não fica bonito. Pois é, mas se você misturar com alguma outra coisa. Por exemplo, eu entrei nesse negócio do Projeto Pan, né? Aí tem um glossinho assim, ai, não sei, tipo uma manteiga de cacau colorida, tipo isso. E eu não gosto dela, eu acho melequenta, eu não gosto. Mas eu peguei e comecei a usar pra ir pra academia. Então, pro Pilates, pra academia, eu passo ele e passo um batom por cima, um pouquinho só de batom, aí fica perfeito, entende? Então, eu vou, é rapidinho, não fico o dia inteiro com aquilo, e aí na hora que eu volto eu já tomo um banho, já tiro aquela maquiagem, então tá tudo bem. Então eu uso por pouco tempo e já tá quase acabando aquele produto, entendeu? Eu tinha um esfoliante
que era pros pés, e aí acabava que não usei, ficou parado ali, peguei e dei uma outra utilidade. Comecei a usar de uma outra forma, entende? Então, por exemplo, assim, eu tenho um produto aqui que eu não gosto muito. Então, você dá pra transformar aquilo em outra coisa? Usar de uma outra forma? Agora, por exemplo, tem um body splash que eu comprei, pelo amor de Jesus Cristo, pra mim foi péssimo, eu não gostei, eu tentei usar ele. Eu usei alguns dias, tentei usar em ocasiões diferentes, mas assim, não dava. O cheiro, pra mim o cheiro tava insuportável. O que que eu fiz? No dia que minha irmã veio aqui, eu entreguei pra ela, falei, sente o cheiro desse body splash? Não falei o que que eu tava achando. Falei, sente o cheiro? Ela sentiu, falou, nossa, que gostoso, gostei, tudo mais e tal. Falou, opa, você gostou? Tem certeza que você gostou? Ela falou, não, gostei, por quê? Falei, minha filha, então pode levar embora, fica à vontade. Entende? Então, o lugar do não sobrando também é isso, né? Então, o que é que está sobrando, ocupando lugar parado na sua vida, na sua casa, e que você pode dar um despacho pra isso, né? Então, uma coisa que tá parada na sua vida pode ser uma bênção na vida de uma outra pessoa. Eu separei esses dias pra trás algumas coisas aqui em casa, separei, doei pra algumas pessoas. Tem outras coisas também que eu tô pensando em separar pra doar pra outras pessoas, sabe? E é isso, manda mensagem pra alguém de sua família e fala assim, fulano, tem um batom aqui em casa que eu não tô gostando, não fica bom com a minha pele. No dia que a gente se encontrar, você quer experimentar essa cor aqui, sabe? Pode ser bênção na vida de outra pessoa. Então, por que você vai ficar guardando aquilo? Aí vai ficar guardando pra poder perder a validade e ter que jogar fora? Ou pra deixar lá pras traças comer, né? Ou então, às vezes, tá lá, faz 10 anos que a roupa tá guardada e você não usa. Desnecessário, né? Então, é isso tudo, gente. Será que tem mais alguma coisa? Pra gente, então é isso tudo. Que a gente possa ter decisões mais coerentes com aquilo que a gente deseja, com o nosso futuro, com aquilo que a gente merece viver do futuro. Tomar decisões inteligentes de consumo podem transformar a nossa vida. E é isso. Diz pra mim se faz sentido tudo que a gente conversou aqui. Eu quero pedir que você se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, que você deixe o seu comentário. Tamires, mas eu não tenho que comentar. Comenta um trenzinho aí, ó, qualquer trem. Comenta um trem aí, qualquer trem, porque você me ajuda no engajamento, entendeu? Fiquei esse tempo todo falando aqui, então comenta alguma coisa pra você me ajudar no engajamento. Compartilha esse vídeo com alguém, de repente alguém que tá tomando decisões financeiras que não estão sendo muito boas, muito inteligentes, né? Pra poder incentivar essa pessoa a pensar sobre as suas decisões, né? Observa aí em você o que você vai levar desse vídeo, porque senão você sai desse vídeo aqui só tendo escutado eu falar esse tempo todo. Então, qual é a decisão que você toma a partir daquilo que eu conversei aqui? Você vai experimentar fazer o projeto PAN? Então, você vai usar as suas coisas até acabar, entendeu? E aí você vai ter atenção para aquilo que você tem. Poxa, o que eu tenho aqui no meu guarda-roupa, hein? O que eu tenho aqui no meu armário, que às vezes eu não tô usando, tá ali guardadinho no fundo do armário, tá guardadinho ali, e eu não tô usando, né? E às vezes já tá até vencendo. O que é que eu posso fazer de diferente, né? Porque pode parecer que não, gente, mas assim, nossa, aqui ó, de R$ 20 que você paga num negócio, mais 30 no outro, mais 50 no outro, mais 20 no outro. Olha aqui, aí dá pra você comprar vários tijolos, entendeu? Faz isso por você. Sei lá, se você quer comprar tijolo, o que você quer comprar? Se quer comprar outra coisa, pode comprar outra coisa também. Mas às vezes você fala assim, eu emendando em outra coisa. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho dinheiro, por exemplo, pra comprar um notebook novo. Entendeu? Teu notebook indo pro lixo. Mas eu não tenho dinheiro pra comprar o telefone que eu quero. Mas o tanto de dinheiro que você tá gastando com coisas à toa, entendeu? E é isso. E tem uma coisa também. Quando as coisas são físicas, materiais, é mais fácil a gente entender pra onde tá indo o nosso dinheiro. Se o seu problema é, por exemplo, com coisas que não são físicas, então, por exemplo, você compra um curso e você esquece lá no e-mail, nunca viu. Você compra comida e compra diversas comidas. Aí você compra bebida e compra muita bebida e vive no exagero, sei lá, com o que é que você tá consumindo? Pra onde é que tá indo o seu dinheiro? Talvez você precise de uma planilha pra você anotar todos os seus gastos, e aí você vai se assustar ao ver quanto tijolo você podia estar comprando, né, outras coisas, né, ou teu notebook, enfim, outros desejos, né, ou fazer uma unha, fazer uma massagem. Às vezes você fala assim, nossa, eu não consigo fazer a minha unha, não consigo ter um tempo para fazer uma massagem, eu não tenho dinheiro nunca para fazer uma massagem, eu adoraria fazer. Aí você não faz porque você fica jogando seu dinheiro fora, rasgando, entendeu? Eu gostaria de fazer uma terapia, mas eu não tenho dinheiro. Então, tá bom. Beijo. Tchau.